Olá amigos, seguidores, simpatizantes do canal Arena Impactos. Estamos aqui mais uma vez, para realizarmos um vídeo naquela mesma linha de raciocínio falando sobre questões de interpretações de textos bíblicos. Quem nunca se perguntou por que existem tantas contradições propagadas por muitos líderes, pastores, porque há tantos textos mal interpretados, enfim. Na verdade, o que ocorre, muitas das vezes é uma falta de conhecimento ou a falta de conhecimento de alguns fatores essenciais da interpretação bíblica. E já abro um gancho aqui, porque eu sei que muitas pessoas elas usam a seguinte argumentação. Quem se interessa por teologia, para que estudar teologia, que isso não faz bem, e aí as pessoas vão citar textos isolados da Bíblia, como, por exemplo, aquele de 2 Coríntios 3,6, que vai dizer que a letra mata, mas o Espírito é quem vivifica. Então, para que estudar Bíblia, para que estudar teologia, porque isto afasta o homem de Deus, porque isto faz com que o homem se torne frio em relação a Deus, o que é, na verdade, um grande equívoco, É um grande equívoco, é uma ignorância bíblica, porque a exegese bíblica, que é o texto precisa interpretar o texto, se aprendem no mínimo 3 regras. A primeira regra é que existe um contexto, a segunda regra é que existe um contexto, a terceira regra é que existe um contexto, ou seja, eu não posso fugir do contexto. Porque se eu pegar um versículo isolado do seu contexto, o que eu faço nada mais é do que criar um pretexto, ou seja, uma heresia a ser propagada. Então o texto em si de 2 Coríntios 3,6, onde fala que a letra mata, o Espírito é quem vivifica, não trata em momento algum sobre a questão de estudar a palavra. Até porque se assim fosse, estaria o próprio Paulo se contradizendo e estaria inclusive contradizendo o próprio Senhor Jesus. Outros vão citar ainda 1 Coríntios capítulo 2, versículo 4 ao 6, aonde vai dizer que quando Paulo disse que a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria humana, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. E aí as pessoas vão usar esse versículo para dizer que nem Paulo usou de linguagem persuasiva de sabedoria, não usou de estudo, não usou de sabedoria, não usou de teologia. O que é mais uma ignorância por parte de quem desconhece a verdade de Deus. Porque isolar um versículo do seu contexto e criar um pretexto. Porque, embora Paulo disse que a minha linguagem não consistiu em linguagem persuasiva de sabedoria, o versículo nunca terminou aí. Capítulo 2 e versículo 6 vai dizer: entretanto, entre os experimentados expomos sabedoria. Então, isolar um versículo do seu contexto e criar um pretexto. O que Paulo está dizendo que cada público tem sim o direito de ter uma mensagem de acordo com a sua necessidade. Ou seja, eu não posso pregar de forma acadêmica a leigos e nem tampouco pregar como um leigo no meio de acadêmicos. Cada público merece, no mínimo, uma comunicação audível de forma a ser entendível, digamos assim, as formas claras. Então, também, de forma alguma, Paulo não está tratando disso. O que ele está falando é de um ensino meramente filosófico, através de uma palavra meramente filosófica, através de argumentos carnais, meramente isso, e sem o Espírito. Ou seja, Paulo não está falando contra o estudo. Como eu disse, se Paulo estivesse tratando desses versículos da forma como as pessoas querem hoje usá-lo equivocadamente, Paulo estaria se contradizendo inclusive Jesus e o próprio Espírito Santo. Por quê? Porque primeiramente nós vamos ver
que Paulo, em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, Paulo vai ordenar a Timóteo que quando ele viesse até ele, que ele não se esquecesse de levar a capa e especialmente os seus pergaminhos que estava em Troade. Ou seja, Paulo era um homem estudioso, e todo mundo sabe disso, quem foi Paulo, devido à sua bagagem de conhecimento, e um homem estudioso da palavra de Deus. Cresceu aos pés de Gamaliel, se converteu ao evangelho, e ainda assim era um homem cheio de Deus, e ao mesmo tempo um homem de profundo estudo das Escrituras. E se Paulo estivesse falando contra isso, estaria se contradizendo, bem como contradizendo o próprio Senhor Jesus, que em Mateus 28, 19, ele vai dizer aos seus discípulos: ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os, ou seja, ensinar, comunicar a palavra, ensinar a verdade. E Jesus ainda em João capítulo 14, versículo 16, ele vai dizer aos seus seguidores: convém que eu vá, para que o Espírito Santo venha, e ele vos guiará em toda a verdade, vos ensinará e vos fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Ora, como alguém pode lembrar do que Jesus disse se este alguém nunca estudou a palavra? Como alguém pode ser guiado na palavra se esse alguém não tem a palavra? Então são fatos que as pessoas muitas das vezes querem isolar e contrariar a própria palavra, o que é um equívoco, o que é uma ignorância bíblica por parte das pessoas. Então, já sabemos que estudar é algo bom, é algo fundamental para quem quer crescer na verdade de Deus, tanto que é orientado que nós devemos crescer na graça e no conhecimento. Crescer somente no conhecimento é como se fosse uma gangorra, te faz pender para um lado só. Crescer somente na graça também não deixa de ser uma gangorra em desequilíbrio, que também não vai te conduzir a uma linha reta, mas a um caminho desequilibrado. Então, nós somos orientados a crescer na graça e no conhecimento. A palavra ainda vai dizer que Deus disse que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Então, nós devemos sim buscar o conhecimento da palavra de Deus, porque quanto mais estudamos a palavra de Deus, muito mais nós conhecemos Deus, nos aprofundamos na natureza de Deus. Então, tendo dito isto, vamos agora falar do propósito para o qual hoje eu estou aqui produzindo este vídeo. Primeiramente, nós estamos aqui para falar, como eu falei, sobre questões de textos de interpretação e por que há tantas variações, por que há tantos equívocos por parte de líderes, pastores ou pregadores da palavra, né? A gente precisa entender que no princípio de tudo, Deus, quando o homem se afastou dele, ele criativamente ele comunicou a sua palavra ao homem, né? Por um período de 1500 anos, ele comunicou a sua palavra à humanidade. E o homem, então, guiado por Deus, o que ele faz? Ele escreve a palavra de Deus, né? Em pergaminhos, em tábuas de pedra, em papiros e por aí vai, né? E estes homens, mais ou menos uns 40 autores, porque não se tem um número exato, dentre eles nós temos ali pastores, nós temos governadores, reis, sábios, nós vamos ter ali pescadores, lavradores, por aí vai. E ainda assim, né, de um tempo tão longo e diferentes autores, a palavra não se contradiz. Ela é uniforme, ela é harmoniosa. Embora algumas pessoas achem contradições, aparentes contradições, na verdade são equívocos cometidos por pessoas que desconhecem certos fatores e certos princípios da Bíblia, né? Então, o homem guiado por Deus, ele escreveu essa palavra, né? O homem, então, ele comunica a palavra ao homem para que este, então, volte os seus pensamentos a Deus. Esta é a intenção de que as Escrituras foram, na verdade, nos comunicada, nos entregada, para que o homem possa conhecer Deus e voltar-se para Deus. Mas nós precisamos entender que em toda comunicação existem no mínimo 3 componentes. Primeiro, que existe um autor, que existe um texto, existe um leitor. A Bíblia, ela possui um autor divino, que é Deus, mas também possui autor humano, que é o homem.
Então, nós podemos citar aqui, por exemplo, o Evangelho de Mateus. O autor divino sempre vai ser Deus. O autor humano, Mateus. Qual o seu texto? O Evangelho segundo Mateus. E a quem foi destinado este livro? Bom, aos judeus expulsos das sinagogas, que estavam na dispersão, que estavam dispersos. Né? Poderíamos citar aqui Lucas. Né? Quem é o autor? Lucas. Qual o seu livro? O Evangelho segundo Lucas. Bom, a quem foi endereçado? Foi endereçado a Teófilo. No início do livro está dito, endereçando a Teófilo, ou seja, aos gregos. Poderíamos citar aqui ainda Paulo, quando escreve carta aos Romanos, por exemplo. Quem é o autor? Paulo. Qual é o seu livro? Qual é o seu texto? Carta aos Romanos. A quem foi endereçado? A igreja que estava em Roma. Então nós precisamos entender que toda comunicação existe um autor, um texto e destinatários. Embora nós tenhamos aí autores humanos, tenhamos seus livros e tenhamos aí alguns destinatários, precisamos entender que dentro de um texto existe algo que nós chamamos de significado pretendido pelo autor, bem como existem implicações de um texto, que são partes do significado. Existe uma verdade explícita e uma verdade implícita. Eu poderia citar aqui um exemplo como Efésios 5,18, que diz: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Bom, qual é a verdade explícita que está escrita? Não se embriague com vinho. Agora, questionamos, bom, se está escrito que eu não posso me embriagar com vinho, eu posso me embriagar com uísque, com vodka, com cachaça, com rum, com licor, com conhaque? Não. Ainda que não esteja explícito no texto, está ali uma verdade implícita. Isto é válido para a bebida de álcool como vinho, bem como para todas as demais. Porque o significado pretendido pelo autor é que o ser humano não deve perder o seu controle, não deve perder a sua razão, não deve perder o seu equilíbrio, não deve perder o seu autocontrole, o que a bebida de álcool lhe proporciona, né? Bem como outras drogas, etc. Por aí vai. Então existe uma verdade explícita e clara, mas dentro do texto existe uma verdade implícita, que ainda que o autor não tinha conhecimento de bebidas que talvez na sua época não existissem, elas estão ali dentro inseridas na mesma bagagem. Amém? Então muitas vezes as pessoas elas ignoram essas verdades e ignoram que dentro da Bíblia existem mandamentos que são permanentes e mandamentos que são temporários. Permanentes permanecem, temporários estavam presos às suas épocas, tempos e culturas. Então às vezes as pessoas elas acabam trazendo coisas que não nos são para nós hoje, né? E tentando implantar em nossas vidas, na vida das pessoas, que acabam muitas das vezes vivendo um jugo religioso, por assim dizer. Precisamos entender que Deus, Ele é o agente, os homens foram os meios, e a palavra ela é o produto. Contém elementos humanos, mas também divinos. Humanamente ela está sujeita a leis de literatura, mas só pode ser compreendida de forma espiritual. Então imagine você que os homens de Deus, sendo guiados pelo Espírito Santo, estavam escrevendo a palavra. Bom, não tem como um ser divino, que é Deus, comunicar de forma divina uma palavra ao ser humano, para que ele entendesse algo tão divino e grandioso. Então Deus precisava usar uma linguagem humana para que o homem pudesse entender. Isso é fato. Então o homem, guiado por Deus, ele usa do seu linguajar humano para que o ser humano possa entender a palavra de Deus e entender o conceito divino de Deus. Então nós não podemos ignorar que dentro da Bíblia existe ali um contexto histórico. Este contexto histórico diz respeito às circunstâncias da época, à cultura, à geografia da época, ao momento que ocorria
aquele texto na época, o porquê foi escrito. Está preso a um contexto histórico. Já precisamos entender que além do contexto histórico, existe um contexto literário, que na verdade, diz respeito à frase, diz respeito aos verbos, à pontuação, diz respeito aos símbolos usados, aos pontos, por aí vai. Então este é o contexto literário. Então nós não podemos isolar essas questões, porque se assim fizermos, nós criamos um entendimento errôneo, né? Por exemplo, vou citar rapidamente aqui para que as pessoas entendam. Alguns recorrem muitas das línguas originais e citam certas coisas, é muito bonito e é correto, mas muitas das vezes você desconhecer certos fatores acabam muitas das vezes te dando um entendimento errado, seja na língua original, seja na forma que você está interpretando de forma espiritual, aleatória, alegórica, como muitos fizeram, cometendo erros ao longo da história das interpretações, né? Mas, por exemplo, existe aquele fato que quando Jesus estava na cruz do Calvário sendo crucificado, estava no meio de dois salteadores. Um se arrependeu e o outro não. Mas o que se arrependeu disse: Senhor, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus, olhando para ele, disse: em verdade te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Bom, algumas pessoas precisam entender que no original o texto é escrito de forma reta e emendada, ou seja, não há pausas, não há vírgulas, não há pontos. Então, quando veio para a língua nossa, no caso o português, foi adicionado vírgula, foi adicionado ponto. Claro, subentende-se através de um longo período de estudo, etc. Isso é assunto para um outro vídeo. Mas o que eu quero dizer aqui é que às vezes, se você ignorar uma única sentença, ou um conceito de um verbo, de um símbolo, de uma pontuação, você muda a interpretação. Por exemplo, no original, isto é escrito: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Bom, vamos lá. Se eu, no português, coloco a vírgula antes do hoje, fica assim: em verdade te digo, vírgula, hoje estarás comigo no paraíso. Dá a entender que Jesus estava dizendo àquele malfeitor que ali estava, que se arrependeu, que naquele mesmo exato momento, quando morresse, ele já estaria no céu com o Senhor. Porque a vírgula te dá essa interpretação. Mas se você alterar a vírgula, muda a interpretação. Se fosse assim: em verdade te digo hoje, vírgula, estarás comigo no paraíso. Poxa, mudou toda a corrente ideológica. Todo o conceito de interpretação foi mudado por causa de uma vírgula. Porque neste caso, está sendo pronunciado assim: em verdade te digo hoje, vírgula. Ou seja, Jesus estava dizendo naquele momento para ele, naquele dia. Aí, vírgula, estarás comigo no paraíso. Aí esse estarás comigo no paraíso torna-se um fator indeterminado, torna-se um fator inconclusivo, ou seja, não significa que estará agora, não significa que estarás amanhã, semana que vem ou daqui a um mês, mas sim que devido a um certo tempo, em algum momento, eles entrariam no céu com o Senhor. Então muda-se completamente a interpretação de um texto por causa de uma vírgula. Então é só isso que eu quero salientar. E desconhecer essas questões nos leva a sair correndo atrás de qualquer vento de doutrina, nos faz sair correndo atrás de qualquer teoria, nos faz sair acreditando em achismos ideológicos e por aí vai. Por quê? Porque as pessoas são fáceis de ser manipuladas. Eu não estou aqui para trazer à luz este versículo que eu acabei de citar, porque este também é assunto para um outro vídeo. Se estarás hoje comigo no paraíso, ou se só na ressurreição do grande dia, enfim. Isso é assunto para outro dia, né? Fica aqui a dica, outro vídeo.
Mas o que eu quero salientar é que o fato de nós desconhecermos certas questões nos leva a ter um entendimento errôneo das Escrituras, o que está cheio em nossos dias hoje, né? Então não podemos ignorar o contexto histórico, nem tampouco o contexto literário. Bom, ainda nessa questão da interpretação, precisamos entender que dentro da Bíblia existem formas diferentes de literatura. Não há como ignorar. Por exemplo, as pessoas hoje, muitas das vezes, por falta de ensino, como eu falei, por falta de ensino, porque hoje em dia só se fala de espiritualidade vazia de Deus, né? Barulhos de lata vazia, quando a lata está totalmente vazia, né? Enfim. Então as pessoas acabam ignorando o fato de estudar a palavra, que é através do estudo da palavra, que é através da leitura da palavra que você conhece Deus, que você descobre Deus. E a palavra vai te orientar o que fazer, sobre orar, sobre buscar, sobre ter mudança. É a palavra que vai limpar você. Tanto que Jesus citou isto para Pedro: vós já estáis limpos pela palavra. Então é a palavra que nos limpa, é a palavra que entra em nós e que vai nos moldando ao caráter de Deus, através do Espírito Santo. Então, nós não podemos ignorar que na palavra existem literaturas, linguagens de literatura, como, por exemplo, provérbios. Dentro da Bíblia nós encontramos profecias, nós encontramos poesias, tá? Estas se dividem em paralelismo sinonímico, antitético, progressivo, paralelismo de quiasmo, que eu vou falar em outros vídeos futuramente, né? Dentro da Bíblia nós encontramos expressões idiomáticas. O que é uma expressão idiomática? Uma expressão idiomática são linguagens que usualmente não significam o que se fala. Quem já nunca ouviu falar expressões como vou tomar um banho de gato? Eu não posso tomar um banho de gato. Mas é uma expressão idiomática que quer dizer que eu vou tomar um banho rápido. Então, é uma idiomática. Quem nunca ouviu falar o sol nasce, o sol se põe? O que é uma linguagem idiomática. Porque o sol nunca nasce, nunca se põe. O sol está lá. É a rotação da Terra que faz ele surgir, que faz ele desaparecer. Então, são expressões que não usualmente significam o que está escrito. Dentro da Bíblia nós temos isso. Por exemplo, Jesus disse... Bom, esse é assunto para outro vídeo, senão vai tornar muito longo o vídeo. Fica a dica, a gente vai estar falando sobre isso. Dentro das Escrituras nós temos hipérboles, que são linguagens exageradas, né, que podem ser literalmente impossíveis ou literalmente possíveis, né? Por exemplo, eu vou usar uma hipérbole. Quem já não ouviu muitas alguém dizer: vou fazer das tripas coração, mas vou fazer isso para você. É uma hipérbole, é um exagero, uma linguagem exagerada para descrever que eu vou fazer o possível e o impossível para fazer algo. Mas eu não posso fazer da minha tripa um coração. Isso é uma hipérbole. Jesus disse isso? Disse. Ele disse: é mais fácil entrar num camelo, passar um camelo no fundo de uma agulha, do que entrar num rico no reino dos céus. Uma linguagem exagerada para descrever que aqueles que estão apegados aos seus bens, que estão apegados à riqueza material, se tornará difícil entrar no reino dos céus. Não que o amor, não que ser rico, no caso, vai te impedir de entrar no céu, mas o amor ao dinheiro. Então são linguagens exageradas que servem para intensificar o foco de uma mensagem. Dentro da Bíblia nós temos isso. Dentro da Bíblia nós temos narrativas, dentro da Bíblia nós temos parábolas, dentro da Bíblia nós temos cartas, nós temos tratados, nós temos cânticos, né? Dentro da Bíblia nós temos leis, né? E eu vou estar falando futuramente também sobre essa questão, porque hoje a gente vê muitas pessoas falando sobre leis, sobre lei antiga, sobre lei nova, sobre velho pacto, sobre o novo pacto, enfim. E aí é interessante porque as pessoas isolam o contexto real bíblico quando se fala sobre as questões das leis. As pessoas precisam entender que existem grupos de leis dentro da Bíblia.
né? Como, por exemplo, existem leis alimentícias, existem leis de veneração e adoração, existem leis moral e ética e existem leis civis e sociais. Então as pessoas colocam todas as leis dentro de uma bagagem e manipulam isso como se fosse uma única coisa, o que na verdade é um equívoco, totalmente equívoco. Falarei futuramente sobre isso. Por exemplo, a lei civil e social. A lei civil e social que está atrelada no Antigo Testamento, ela pertencia a quem? Pertencia à nação de Israel. Então eu não posso pegar uma lei civil e social da nação de Israel e tentar viver no meu país na época atual, com uma teologia contemporânea, com uma teologia moderna. Por quê? Porque é um equívoco. Porque eu moro no Brasil, né? Estou dentro de vivendo uma Constituição brasileira, né? Que tem as suas leis concernentes a este país. Então, se eu matar alguém aqui, eu não vou responder em Israel. Eu não vou responder a uma lei civil e social da nação de Israel. Eu vou responder a uma lei civil e social do meu país. Então, essa ideia de dizer que nós não estamos na lei, que lei estão se referindo? Né? Porque se estão falando da lei civil e social israelita, realmente nós não estamos nela. Nós estamos sim dentro de uma lei civil e social brasileira, que é onde moramos, que se cometemos qualquer erro, a lei nos manda que compareçamos diante de um juiz, que vamos ter um processo, que vamos ser julgados, condenados ou absolvidos. Então vivemos uma lei, sim, civil e social de nosso país. Então é preciso especificar. Tivemos uma breve pausa aqui porque deu problema na câmera, mas já voltamos novamente ao ar, como pode-se dizer assim, né? Eu estava falando sobre a questão das leis, né? Então é preciso muitas das vezes se especificar, mas às vezes se torna difícil por falta de um certo conhecimento. Porque é muito fácil nós pegarmos certas leis que não nos pertenciam, trazer para o contexto de hoje, ou ignorar no contexto de hoje coisas que são válidas para nós ainda hoje. Então há grandes confusões por falta de conhecimento muitas vezes. Então, dentro da Bíblia nós temos diversos grupos de leis. Por exemplo, a Bíblia diz que Jesus não veio, não penseis que vim revogar a lei, vim para cumpri-la, disse Jesus, né? E aí as pessoas vão dizer que Cristo cumpriu com a lei, fato. Mas isso também é assunto para outro vídeo. Mas é preciso se especificar que grupo de lei Jesus falou que cumpriu, né? Então existem leis éticas e morais, etc. Enfim. Então, aquilo que é moralmente, vamos entender assim, aquilo que é moralmente errado no passado, ainda é moralmente errado hoje. Aquilo que é moralmente pecado no passado, é moralmente pecado hoje. Não muda. Não muda. Então, a lei moral de Deus, ela nunca deixou de ser vigente. Moral de Deus. Então é preciso fazer distinção em que lei Jesus cumpriu e o que é essa lei moral e ética, o que é essa lei civil e social, o que é essa lei de veneração e adoração, o que é essas leis alimentícias, o que é essas leis festivas. Há uma série de grupos de muitas leis. Então dentro da Bíblia nós temos diversas leis. Então é preciso que se aprofunde um pouco mais nessas questões. Então, dentro da Bíblia nós temos diversas leis, bem como nós temos linguagens figuradas, linguagens simbólicas e também linguagens literais. Por exemplo, Jesus disse: eu sou o pão da vida, quem de mim se alimenta, por mim viverá. Obviamente que Jesus não era um pão literal, mas ele era um pão simbólico, que alimentava espiritualmente todo aquele que dele se alimentava. Então, existem linguagens que a gente precisa ter um certo discernimento para não cometer equívocos. Dentro da Bíblia nós encontramos linguagens que são chamadas de antropopatia, que é atribuir sentimentos e ações humanas a Deus. Por exemplo, eu vou citar um bem conhecido, que a Bíblia vai dizer muitas das vezes
que Deus chorou, que Deus se entristeceu, vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem sobre a terra. Ora, uma linguagem de antropopatia. Porque se Deus se arrependeu, significa dizer que Deus cometeu um erro. E se Deus cometeu um erro ao criar o homem, porque este pecou, então nós estamos agora falando da onisciência de Deus. Então Deus não é perfeito. Então Deus não sabe de todas as coisas. Ou ele sabe? Bom, se ele sabe, então ele sabia que ao criar o homem, este pecaria. Então, como Deus pode se arrepender? Fica óbvio que é uma linguagem de antropopatia, certo? Para que o homem possa entender a posição que Deus assume diante das decisões humanas. Então, tem várias questões que devem ser tratadas, estudadas a fundo para que não se cometa nenhum equívoco ao falar sobre Deus. Dentro da Bíblia nós temos linguagens que são tipológicas, né? Linguagem de tipologia, que é uma figura do Antigo Testamento que anunciava algo que seria cumprido no Novo. Por exemplo, José foi parar na prisão entre dois condenados. Um foi morto, condenado, e o outro foi absolvido. Nós olhando para o futuro, nós vamos ver anos mais tarde que Jesus vai parar numa cruz, né, entre dois condenados. Um foi absolvido e o outro condenado. Linguagem tipológica. Né? E dentro da Bíblia nós temos muitas linguagens tipológicas. Por exemplo, o candelabro de ouro apontava para Cristo. Vamos lá, o bezerro oferecido em sacrifício tipificava Cristo. Enfim, nós temos vários quesitos que são linguagens tipológicas, que eu não vou me estender muito para não tornar um vídeo muito longo. Nós temos também linguagens de antítipo, que é o contrário de tipologia. O antítipo é uma figura do novo que declara o cumprimento do velho. Então nós temos no Novo Testamento muitas linguagens de antítipo. Então nós temos linguagens que são tipológicas e nós temos na Bíblia linguagens que são de antítipo, que é figura do Novo Testamento que declara o cumprimento do velho. Nós temos isso na Bíblia. Então ignorar esses fatores muitas das vezes nos leva a cometer erros. Então é importante entender que por amarmos a palavra de Deus é justamente por isso que ela não deve ser levada de qualquer forma. Que ela não deve ser estudada de qualquer forma, de qualquer maneira. Sabe? Por quê? Porque ela é a palavra de Deus. E aí vai entrar uma outra questão que muitas das pessoas ignoram. A Bíblia, ela é a palavra de Deus? Primeiro ponto, ela é a palavra de Deus? Segundo ponto, ou ela contém a palavra de Deus? Terceiro ponto, ela é ou contém a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus? Então é uma questão que você precisa entender. Bom, ela é a palavra de Deus, ela contém a palavra de Deus, ou ela se torna a palavra de Deus? Em qualquer uma das três argumentações, ela só terá valor se você praticá-la, ok? Algumas pessoas vão defender o primeiro ponto, os outros vão defender o segundo ponto, outros vão defender o terceiro ponto. Pouco importa se você não praticar a palavra de Deus. Então, ela só se torna materializada na sua vida a partir do momento em que você estuda, que você a ama, que você a pratica. Por isso o próprio Tiago, no capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então nada adianta você dizer que vive de forma espiritual se você não pratica a palavra de Deus. E você só pode praticar a real e verdadeira palavra de Deus se você busca amá-la, estudá-la, ouvi-la, lê-la, ok? Então é importante que você medite nas Escrituras. Quanto mais você busca de Deus, mais Deus se doa a você por intermédio da palavra. Espero ter esclarecido alguns pontos que futuramente nós estaremos entrando em cada uma dessas linguagens para que você possa entender aonde queremos chegar. Por que eu estou falando isto?
Porque hoje é mais fácil dar entretenimento ao povo do que ensinar a palavra, né? A grande verdade é essa. É mais fácil você dar um show de luzes do que ensinar teologia. E alguns vão argumentar: para que teologia? Para que isso? Para que ensinar a palavra? Para que ser um estudioso? Ora, porque o próprio Senhor Jesus ordena que venhamos crescer na graça e no conhecimento. Que venhamos aprender dele. Portanto, ele diz: aprendei de mim, disse ele, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. E nos perguntamos e nos questionamos: se alguém pode aprender química, física, matemática na escola, por que não pode aprender teologia na igreja? Por que não pode aprender teologia, que nada mais é que tel? Deus, logia e estudo. Ou seja, todo aquele que vai num culto, numa igreja, e ouve um pregador falar, ele está tendo uma aula de teologia. E, pasme, você pode estar aprendendo equivocadamente algo errado. Por quê? Porque não procura averiguar a verdade da palavra de Deus. Então, se você ignora que estamos falando de teologia e não se precisa saber, saiba você que quer queira, quer não, você é um teólogo por natureza ao ouvir, ao aprender, simplesmente, de qualquer forma, de qualquer maneira. Então eu prefiro aprender estudando a palavra, ouvindo, sendo um inquiridor, sendo um estudioso, né? Buscando de Deus, buscando o seu espírito, né? E prefiro repassar a verdade de Deus do que apenas escamotear a verdade e apresentá-la como uma meia-verdade. Então eu prefiro ser um homem que estuda a palavra, que aprende de Deus, que busca de Deus, que quer respostas verdadeiras, do que simplesmente levar as pessoas a ter comichões nos ouvidos e seguir após doutrinas de homens e doutrinas de demônios. Eu prefiro ficar com a verdade de Deus. Você pode ser uma pessoa 100% sincera, não significa dizer que esteja 100% correta, certo? Então vamos buscar saber e conhecer mais de Deus. Próximos vídeos falando da interpretação bíblica. Deus abençoe você.